Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Camila e nesse experimento que será apresentado por mim, Vinícius e Antônio, iremos mostrar e discutir um pouco sobre o experimento que foi escolhido por nós, nesse caso pela equipe. O experimento escolhido foi o da gota salina, que teve por objetivo discutir o tema eletroquímica, mais especificamente sobre a corrosão de metais causada pela maresia, que é o tema principal desse experimento. Antes de iniciar a apresentação do experimento em si, eu vou abordar um pouco sobre esse tema, como forma introdutória, bem como vou trazer alguns exemplos relacionados a ele. Então, a maresia é o nome dado a uma névoa fina, úmida e salgada, com odor forte e bastante característico, que se origina a partir do movimento das ondas do mar. Esse fenômeno é muito comum em regiões litorâneas e é conhecido por provocar a corrosão de diversos objetos metálicos. Ou seja, quimicamente falando, pode-se dizer que a maresia seria a ação oxidante da água do mar em razão das substâncias nela dissolvidas. Afinal, a água do mar não é pura, mas sim uma mistura contendo outros materiais, tais como sais, gases dissolvidos, substâncias orgânicas, partículas não solúveis, entre outros. E devido à ação do vento e de outras condições ambientais, essas partículas d'água do mar acabam se espalhando muito facilmente, entrando assim em contato com os objetos metálicos que acabam, consequentemente, sendo corroídos. Esse processo, por sua vez, ele acaba sendo acelerado pela presença dos íons na água do mar e nos evaporitos, que são micropartículas presentes no ar que apresentam sais. Esses íons, eles fazem uma ponta salina, o que possibilita o fenômeno de oxirredução entre o oxigênio do ar e os metais expostos a esses ambientes. De acordo com Pannoni, 2004, corrosão ele é a deterioração que ocorre quando o material reage com seu ambiente, e nesse caso temos uma corrosão conhecida como corrosão eletroquímica. Vale salientar que existem outras formas de corrosão, como a química eletrolítica. O fenômeno da maresia ela se caracteriza mais como uma corrosão do tipo eletroquímica. Isso devido ao fato de ser um processo espontâneo e passivo de ocorrer quando o metal se encontra em contato com um eletrólito, em que ocorre simultaneamente semi-reações tanto anódicas quanto catódicas. Quanto aos prejuízos causados pela maresia, os prejuízos causados por eles atingem valores extremamente altos, resultando assim em consideráveis desperdícios de materiais, como por exemplo, a maresia ela é responsável por enferrujar carros, emperrar portões, rachar vigas de concreto e pela deterioração de cadeiras de praia, assim como qualquer outra estrutura de ferro, concreto ou similar, além de ocasionar também o crescimento de mofo no interior das casas, entre outros. Ou seja, a maresia ela causa bastante problemas. Depois dessa breve introdução que eu acabei de falar sobre o tema, eu vou trazer também juntamente alguns questionamentos sobre esse assunto, como acontece com o ferro para que ele enferruje, porque o processo é mais intenso em locais mais próximos à praia, o que significa ponte salina. Então, esses e outros questionamentos serão amplamente discutidos e respondidos ao fim desse vídeo. Agora vocês irão ver a realização do nosso experimento. Para este procedimento, utilizaremos os seguintes materiais: tampinhas de garrafa lixadas, solução aquosa 1% em massa de fercianeto de potássio, solução aquosa 1% em massa de fenolftaleína, solução aquosa 3,5 em massa de NaCl. As soluções de fenolftaleína já estavam prontas, sendo necessária apenas a preparação das outras duas soluções. Para a preparação da solução 1% em massa de ferricianeto de potássio, foram pesados 0,5 gramas do sólido cristalino, que foram então dissolvidos em água destilada. A solução foi transferida para um balão volumétrico de 50 ml
e foi completado com água até atingir o traço de aferição da vidraria. Para a preparação da solução 3,5% em massa de cloreto de sódio, foram pesados 3,5 gramas de sólido cristalino, que foram então dissolvidos em água destilada. A solução foi transferida para um balão volumétrico de 100 ml e o volume foi completado com água destilada até que atingisse o traço de aferição da vidraria. Para a gota salina, foram misturados 100 ml da solução de cloreto de sódio, 3 ml da solução de ferricianeto de potássio e 1 ml da solução de fenolftaleína. Desta solução, foram coletadas pequenas alíquotas que, em seguida, foram colocadas em cima de cada tampinha. A partir daqui, começamos a observar qualquer mudança visível nas gotas. Notem que há o surgimento de pontos de coloração azul e rosa de maneira aleatória nas gotas. Notamos posteriormente a formação de uma região central azul e de uma região periférica rosa. Somente depois de algumas horas podemos notar a formação de um precipitado de coloração marrom alaranjada na superfície das tampinhas. Então, nesse experimento, a primeira coisa que a gente pode notar é o surgimento de cores na gota. Isso acontece por causa de dois materiais que a gente utilizou, o ferricianeto de potássio e a fenolftaleína, que são conhecidos como indicadores. Eles são indicadores porque eles vão evidenciar o surgimento de novas espécies no sistema. O ferricianeto de potássio ele torna a solução azul na presença dos íons ferrosos, ou ferro 2+, pelo surgimento do pigmento conhecido como azul da Prússia, que é proveniente justamente da reação entre os íons ferrosos e o ferricianeto de potássio. Já a fenolftaleína, ela torna a solução rosa quando a concentração de íons hidroxila, OH-, é superior a 1 × 10 elevado a -7, ou seja, quando a solução está básica, né? Então a gente tem duas situações ocorrendo aí, né? Que a gente consegue observar o surgimento, né, o aumento da concentração dos íons hidroxilas e o surgimento dos íons ferrosos, os íons ferro 2+. Outra coisa que a gente consegue notar durante o experimento é a mudança da distribuição de cores na gota. Inicialmente, a gente consegue observar a formação de pontos de coloração azul e rosa ao acaso pela gota. Mas depois de um tempo, a gente observa que há a formação de duas regiões diferentes. Uma região de coloração azul no centro da gota e outra região de coloração rosa na periferia da gota. Para a gente entender o surgimento das cores e a sua distribuição durante o experimento, a gente precisa saber quais são as espécies que estão presentes e quais são as transformações que acontecem durante esse processo. Na superfície da tampa, nós temos a presença de ferro metálico. Já na gota, nós temos a presença de algumas espécies, como o gás oxigênio, que está dissolvido na gota, a própria água, fórmula H2O, os íons dissolvidos provenientes do sal, do cloreto de sódio que a gente dissolveu na solução, né, os íons Na+ e Cl-, e os próprios indicadores. Inicialmente, nós temos dois processos ocorrendo simultaneamente. Nós temos a oxidação do ferro e a redução do oxigênio. A redução do oxigênio ocorre a partir da conversão de gás oxigênio e água em íons hidroxila, como representado pela equação. Essa semi-reação caracteriza a região catódica, onde ocorre a redução. Os elétrons representados nela são provenientes da outra semi-reação, a oxidação do ferro.
Podemos notar que essa semirreação justifica o aparecimento da cor rosa na gota, pois é a partir do aumento da concentração de íons hidroxila que a coloração rosa aparece. A oxidação do ferro é caracterizada pela conversão de ferro metálico em íons ferrosos, F2+, como representado pela equação. Essa semirreação caracteriza a região anódica, onde ocorre a oxidação. Essa semirreação justifica o aparecimento da coloração azul na solução, porque é graças à formação dos íons ferrosos que o azul da Prússia, pigmento que dá essa coloração, é formado. Então, com isso, a gente explica o surgimento das cores. A cor rosa ela surge por causa da redução do oxigênio, enquanto a cor azul surge por causa da oxidação do ferro. O que a gente tem é uma reação de oxirredução, que é caracterizada pela transferência de elétrons entre espécies químicas. Então, os elétrons liberados pela oxidação do ferro, eles se deslocam através do metal a partir da região anódica até a região catódica. Somando as equações das duas semirreações descritas, nós temos a equação global que representa o processo. Então, nesse processo, nós temos o ferro metálico, o gás oxigênio e a água reagindo, formando hidróxido de ferro 2. Como em contato com a atmosfera o íon ferro 3+ é mais estável que o íon ferro 2+, o hidróxido de ferro 2 será oxidado a hidróxido de ferro 3 na presença de oxigênio. Mas por que a distribuição de cores mudou? Bem, inicialmente a distribuição de gás oxigênio na gota era uniforme, por isso a distribuição primária é caracterizada por pontos aleatórios de coloração rosa e azul. Porém, com o rápido consumo de oxigênio na gota, surge a necessidade de deslocamento da região catódica para a região periférica da gota, porque é lá que o oxigênio da atmosfera tem mais fácil acesso para se dissolver na gota e dar continuidade à reação. A região anódica se desloca então para o centro da gota. Temos então a distribuição secundária. Depois de algumas horas, pode-se observar a formação de um precipitado marrom em cima da tampinha. Esse precipitado é o que conhecemos como ferrugem. A ferrugem possui composição complexa, mas é principalmente formada pelos compostos FeOOH, oxidróxido de ferro 3 ou férrico, e Fe3O4, óxido de ferro 2,3, que são formados pelas seguintes reações. Na primeira reação, podemos observar os íons ferrosos e os íons hidroxila reagindo com o oxigênio para formar o oxidróxido de ferro 3 e água. Já na segunda reação, podemos observar o oxidróxido de ferro 3 reagindo com íons ferrosos e recebendo elétrons para formar o óxido de ferro 2,3 e água. A formação da ferrugem evidencia então a corrosão da tampinha. Então, mas qual é a influência do cloreto de sódio nessa situação? Bem, a presença dos íons Na+ e Cl- aumenta a condutividade da solução. Aumentando a condutividade da solução, a gente intensifica o processo de corrosão. A gente intensifica o processo de transferência de elétrons. Além disso, a presença desses íons compensa o balanço de cargas, permitindo um fluxo constante de íons entre a gota salina e o metal, formando uma ponte salina, que balanceia as cargas geradas nas duas regiões formadas. Os íons Cl- migram para a região anódica, neutralizando as cargas positivas, enquanto os íons Na+ migram para a região catódica, neutralizando as cargas negativas, dando assim continuidade ao processo. Essa solução de cloreto de sódio ela foi preparada para simular a maresia. É justamente isso que justifica o fato de que a corrosão de metais em regiões litorâneas é mais intensa. A maresia, que pode ser definida como uma névoa fina, úmida e salgada, se deposita em superfícies graças à ação do vento e da agitação do mar. A presença de sais na água é o que intensifica o processo de corrosão dos metais. Diante da reprodução do experimento da gota salina, podemos concluir que a mesma é capaz de propiciar a concepção de regiões anódicas e catódicas, sendo facilmente evidenciada através das colorações assumidas pelos indicadores, o fenolftaleína e o ferricioneto de potássio. O experimento é totalmente válido na disciplina da química para exemplificar o processo de corrosão química. O experimento ainda permitiu que a gente simulasse a influência da maresia na intensificação da corrosão de metais, fato que nos afeta de diversas maneiras, principalmente no fator econômico. O processo de ferrugem ele vai eventualmente acontecer devido à formação dos íons e da presença da água, mas porque esse processo ele é mais intenso em locais mais próximos à praia. A gente pode explicar esse fato devido à água do mar não ser pura e por causa da ação do vento e de outras condições ambientais. As partículas de água do mar se espalham, entrando em contato com outros objetos metálicos, que são corroídos.
Esse processo ele é acelerado pela presença de íons na água e nos evapóritos, ou seja, nos depósitos salinos, que são micropartículas presentes no ar que apresentam sais. Esses íons fazem uma ponte salina, ou seja, eles vão possibilitar a migração dos íons, e a principal função da ponte salina vai ser balancear essas cargas geradas, ocasionando o fenômeno de oxirredução entre o oxigênio do ar e os metais.